Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Gabriel Lucas e eu vim trazer algo da parte do Senhor para vocês. Eu vim trazer aquilo que é loucura para os olhos dos homens naturais, né? Que os homens naturais não entendem, só aqueles que são espiritual. Que diz bem assim, no livro de João, né? No capítulo 3 e no versículo 31. O título está bem assim: Aquele que vem do céu. Ouça aí. Aquele que vem de cima é mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá a prova de que o que Deus diz é verdade. E aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu espírito sem medida. O Pai ama o Filho, pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Olha que muito forte essa palavra do Senhor Jesus Cristo está dizendo. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Está dizendo, o Pai ama o Filho. Ah, mas como é que o Pai ama o Filho? A palavra de Deus diz, se nós permanecer nele e obedecer os seus mandamentos, a Jesus disse, ele está vivendo em mim por causa das minhas palavras que ele conhece e está obedecendo, e por causa ele está me obedecendo, eu vivo nele. Né? Aí o pai ama o filho através depois que ele obedece às suas palavras. É como diz a palavra de Deus, né? Quem obedece às minhas palavras, eu vivo nele. Né? Mas se ele não obedece às minhas palavras, eu não vivo nele. Aí ele está dizendo aqui, por isso quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Porque se você crê, você vai obedecer. Mas se você não crê, você não vai obedecer. Aí ele está dizendo, porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, porque ele não obedece. Aí está dizendo, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus, que é a ira que vai vir, né? Todos nós vamos partir, vai chegar a nossa hora, nós vamos morrer, e a Bíblia diz, né, que tem a salvação, que é a vida eterna, se você aceitar as palavras de Deus, obedecer, viver nos caminhos dele, e se você, não aceitar, querer viver do seu jeito, da sua forma, em desobediência, então, quem obedecer vai ter a salvação da vida eterna, e quem não obedecer vai ser condenado. E a palavra de Deus é bem clara que para a gente se tornar filho dele, a gente tem que fazer uma aliança e aceitar o filho. Como ele diz, né? Quem tem o filho tem o pai. Então não é religião, né? A religião evangélica não é religião católica, não é o título da religião, mas é a aliança que você fazer com ele e obedecer a palavra dele e viver de acordo com a palavra dele. É o sacrifício que você vai fazer da sua vida. É a renúncia às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Quem perder aqui na terra vai ganhar no céu. Agora, quem não quer deixar as coisas desse mundo, não quer perder para obedecer a palavra de Deus, então você vai ganhar tudo aqui na terra e vai perder o precioso, que é lá em cima, que é a nossa salvação. E a Bíblia diz, né, que a condenação eterna é sofrimento, é ranger de dente, é o sofrimento, é o inferno. As pessoas falam, mas você já morreu, já foi lá no inferno, já sabe como é que é para você falar? Não. Mas é a palavra dele, Jesus já pagou o preço, Jesus já desceu lá de cima. Deus enviou o seu Filho aqui à terra para pregar, falar da sua palavra, deixou as escrituras escritas de tudo aquilo que ele falou, morreu na cruz para nos salvar.
e deixou as escrituras para nós obedecer. Né? E é como ele diz, quem crê nas minhas palavras será salvo. Agora, quem não crê será condenado. Então, é uma vida pela fé que a gente vai viver. É uma visão espiritual que a gente vai viver. Agora é para quem crê. Quem não crê, eu espero que você entenda essa palavra que eu estou falando. Né? Não é a palavra que é só escrita por homens, como as pessoas falam. A palavra de Deus foi escrita por homens. É um livro. Isso aqui não é um livro. Isso aqui é a palavra verdadeira de Deus. Sim, foi escrita, foi. Mas ela foi escrita por homens, usado pelo Espírito Santo. E até aqueles apóstolos que estavam junto com Jesus, que conviveu com Jesus, viu o que Jesus falou. E ele escreveu as escrituras. Né? Cada livro desse aqui, de Gênesis até Apocalipse, tem um escritor. E ele escreveu tudo isso aqui. E a unção do Espírito Santo, a unção da presença de Deus é verdadeira. Ela é verdadeira, irmão. Quando eu começo a falar aqui, eu sinto a glória de Deus em mim, eu sinto a presença de Deus. Olha para mim, aonde que eu estava. Eu estava naquela vida toda bagunçada. Os meus sonhos de ser um cantor, de ser um artista profissional, gostava de cantar música de arrocha, eu tinha um Facebook antigo, né? Eu gravava música de arrocha, era Gabriel Rocha, eu falava, era um moleque do Facebook. Eu já tava começando a ter um monte de amizade ali naquele Facebook, como tipo seguidores. 5.000 pessoas, o Facebook já tava lotado, tinha gente que tava enviando solicitações, não tava nem aceitando mais. Os vídeos estavam começando a visualizar, mas depois que eu peguei e conheci Jesus, aí me entreguei, aí saí fora de tudo isso, né, que eu conheci a verdade. E eu peguei, olhando para o passado, eu não queria mais ver aquilo ali em mim, porque eu já estava tipo sendo uma nova criatura, eu não queria mais aquilo para mim. Eu peguei, apaguei aqueles vídeos tudinho, apaguei o Facebook, né, acabou até bronqueando eu mexendo lá. Mas era para eu deixar para ser testemunho, né? Mas eu peguei, apaguei porque eu não queria ver mais aquilo do meu passado. Eu queria tipo ver só as coisas da agora daqui para frente. E olha só de onde Deus me tirou. Eu peguei, larguei tudo aquilo ali para servir a Jesus, mas foi por quê? Porque eu conheci a verdade e Jesus abriu meus olhos espirituais, abriu a minha visão. E agora eu estou aqui servindo a Deus. Sou falho, erro, né? Tem vezes que eu erro tudo, mas eu estou lutando para viver na obediência à palavra dele, viver nos caminhos dele. E eu creio que Deus tem propósito na minha vida. Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, não só na minha, mas de todos aqueles que estão servindo a Deus. Porque Deus quer o melhor para os filhos dele. Então eu peguei, abri mão de tudo aquilo, acabei perdendo um bocado de coisa por amor a Jesus. Já sofri angústia, já sofri um bocado de coisa, mas graças a Deus é como a palavra de Deus diz, né, que Deus dá bom ânimo, né, e ele diz que dá a paz que esse mundo não pode dar. Não é a paz que esse mundo pode dar, é tipo curtição, bebedeira, prostituição, farra, forró, balada. Vivendo as coisas desse mundo. Não é essa paz que Jesus está falando. Eu passei por momentos tão difíceis, irmão. Eu estou sentindo a glória de Deus agora, aleluias. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Já passei por grande coisa, por grandes problemas, renunciando às coisas desse mundo. E Deus veio, como diz a palavra dele, né, que ele está com nós na hora da angústia. É ele que nos fortalece. E glória a Deus, eu estou aqui, Deus está me sustentando. Então é como ele diz, eu dou a paz que esse mundo não pode dar. É uma paz que você está no meio de problemas, está no meio de situações e Deus ali está te fortalecendo. É como diz aquela música, né? Eu posso perder tudo, né? A fama, tudo, mas eu não posso perder a sua presença. É uma presença maravilhosa. É uma promessa que Deus nos promete aqui na palavra dele, né? Que, como ele diz, eu estou subindo, falando para os discípulos, mas com vocês eu vou deixar o Consolador, né? Eu estou subindo e eu vou deixar o Consolador com vocês, que é o Espírito Santo, e vai anunciar a vocês todas essas palavras que eu estou te falando, vai te lembrar que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, elas são espírito. A palavra de Deus, ela é espírito.
Então, quando a gente se alimentamos da palavra, ela fica dentro de nós, ela mora dentro de nós. Então, eu quero dizer para vocês, irmão, Deus tem algo maior para você. Deus, ele quer fazer grandes coisas na sua vida aqui nessa terra. Ele quer cumprir propósito, sonhos, projeto. Mas isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui tudo vai ficar. Isso aqui tudo vai ficar, gente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu senti no meu coração para falar da palavra de Deus para você poder ouvir. Você fala, tá chorando. Eu tô chorando porque eu tô sentindo a presença de Deus, a glória do Senhor Jesus. Deus tem propósito na nossa vida, Deus tem sonhos, Deus quer realizar grandes coisas na nossa vida. Mas isso aqui tudo vai ficar. Isso tudo vai ficar. Aí Jesus diz na tua palavra, eu não sou muito bom de decorar a palavra de Deus, os capítulos, versículos. Mas está gravado, o Espírito Santo está me lembrando. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, Jesus disse, e perder a sua alma? Olha como é que o mundo está. E no livro de Mateus fala, né, que nos final dos tempos haverá fomes, terremoto, pestes, que eram sinais do fim da vida, da vinda de Cristo. Que vai chegar o fim dessa terra, vai acabar tudo. Fala, Gabriel, você tá falando loucura, isso aí é bobagem, isso aí é história, já tem muita gente que falaram isso há muitos anos atrás, não se cumpriram. Eu quero te dizer, irmão, Jesus está voltando. Eu quero te falar, eu quero que você creia na palavra dele, a palavra dele é verdadeira. Jesus está voltando, gente. Se ele voltar hoje, para onde você vai? Como Jesus diz, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você vai ganhar tudo nesse mundo, mas para onde vai a sua alma? A palavra diz que a nossa alma é eterna. O nosso corpo, nós vamos morrer, o nosso corpo vai ser enterrado, vai voltar ao pó, como o nosso corpo veio do pó. Mas Deus colocou uma alma dentro de nós. Para onde vai essa alma? E a Bíblia diz que só há dois caminhos: salvação, vida eterna, ou condenação eterna. O inferno Deus fez para Satanás e seus demônios. Mas quem não obedecer à palavra dele vai ser lançado lá também. Por isso que Jesus pagou aquele preço, morreu na cruz para nos salvar, para que nós aceitássemos o Filho de Deus, vivesse na obediência, para a gente não ir para aquele lugar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quem crê vai obedecer as tuas palavras, vai receber o Espírito Santo, vai viver até o fim, e quando morrer vai ter a sua salvação. Aí lá diz, quem não crê será condenado. Será condenado. Não queira ir para esse lugar. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu quero te dizer, Jesus te ama. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça. Que amor é esse? Que ele vai morrer naquela cruz para nos salvar. Pagou um grande preço. Um grande preço. E a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, Satanás, está nesse mundo. Para ele não existe mais salvação, gente. Ele vivia lá mais o Senhor. Mas só que ele, pelo orgulho dele, ele queria subir mais alto do que Deus, tomar o lugar de Deus. Mas só que Deus viu que estava tudo no coração dele e expulsou ele de lá. E ele agora está nesse mundo invisível, você não vê, Satanás e o seu exército. Como a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Porque ele sabe que o caminho dele é lá, para ele não tem mais salvação, mas para o ser humano tem salvação. Então, por causa disso, eles estão lutando para levar números de pessoas para lá. Porque ele sabe, vai os demônios, vai todos eles. Ele não quer ir sozinho. Ele quer levar você também. Por isso que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Porque o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para você. Mas se a gente não aceitar o perdão de Deus, a gente vai ser lançado lá. E não é culpa de Deus. Por isso que o mundo está desse jeito. Está acontecendo tudo isso.
é assalto, é muito roubo, é muita coisa, porque no mundo espiritual há algo que está fazendo isso, está fazendo tudo isso. Um monte de morte. E eu já vi, né, passando aqui as pessoas ademoniadas, usada, o espírito mal ali falando por ela, que tem pessoas que tá lá chorando, querendo se arrependendo, né, pedindo mais uma oportunidade a Deus para se arrepender e voltar e ter a salvação, mas não tem como mais, porque já morreu, porque a única coisa que a única chance que a gente tem é só aqui na terra. O arrependimento é só aqui na terra. Nós temos que se arrepender aqui e obedecer a Ele para que nós ganhemos a salvação. Porque quando morrer já era, já acabou-se. Já foi. E diz que lá o sofrimento é muito grande. É choro, é ranger de dente, é o fogo eterno. E a alma não morre. Então, não queira ir para lá. E as pessoas ainda falam, quando eu morrer eu vou descansar. Que descanso vai ter lá? Que descanso vai ter lá? Aqui na terra você ainda vai descansar. Você vai trabalhar, vai chegar cansado, vai chegar na sua cama, vai deitar, vai descansar. Vai estar com a sua família. Mas que descanso vai ter quando morrer? Com Jesus, sim. Se você morrer com Jesus Cristo, você vai ter descanso. Agora, se você morrer sem Ele, você não vai ter descanso. Então, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos espirituais. Que o Espírito Santo possa abrir a sua visão espiritual. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus te ama. Jesus está voltando. Não adianta a gente ganhar nada nessa terra, buscar por bens materiais, conquista, sonhos, tudo isso. Não, Deus quer isso para você, sim. Deus quer, mas o principal é a salvação, é a coroa, é a vida eterna. É a vida eterna, a salvação da nossa alma. É isso que Jesus quer para nós. É isso que Ele quer. E a palavra diz, Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse, eu sou o caminho, não há outro caminho. Então não se engane. O caminho é aceitar o Filho como o único suficiente Salvador na sua vida, fazer uma aliança com Ele, viver em obediência à palavra dEle. Eu vou ler mais um trechinho aqui da palavra de Deus. Enquanto eu estou falando para você, isso aqui também está servindo para mim, isso aqui também está alimentando a minha alma, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus na minha vida, eu preciso estar fortalecido no Espírito Santo, porque a gente somos falhos. Aí aqui diz, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 25, vamos ler, vamos entender mais um pouquinho da palavra de Deus. O título está assim, Jesus, o pão da vida, que diz bem assim, a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lado e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para sempre. A vida eterna. Né? Ele está falando aqui, né, que eles estavam lá, os discípulos dele estavam procurando ele por causa da comida, por causa dessas coisas, mas não estavam procurando por causa das coisas espirituais. Aí ele diz, o Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu prova. Deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Olha só. Os discípulos perguntaram a eles. O que é que o Senhor quer que eu faça? Aí ele disse. Quer que creia no Filho, que é Jesus Cristo. Aí, que milagre, né? Eles estão falando aqui. Que milagre o Senhor vai fazer para que a gente, né,
Vê e crê no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz as escrituras sagradas do céu. Ele deu pão para eles comerem, né? Que foi Moisés, né? Que fez aquilo, mas foi Deus que fez. Aí Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Né? Ele está dizendo, não foi Moisés. Moisés, né, fez aquilo, mas não foi. Foi Deus que fez. Aí ele diz: o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aleluias, glórias a Deus. Olha o que ele diz, né? Quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, quem desceu do céu? Quem desceu do céu foi Jesus. Há 2000 anos atrás, Jesus desceu do céu. Jesus desceu. E ele disse que dá a vida ao mundo. Ele morreu por nós, pagou o sacrifício. Então, através da morte dele de cruz, a gente tem salvação. A gente tem vida, essa vida espiritual, que é pro resto da vida, para a gente permanecer até o fim e a gente receber essa coroa. Aí, queremos que o Senhor nos dê sempre esse pão, os discípulos dizendo. Pediram eles. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me virão, que o Pai me dá, virão a mim. E de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Né? Porque Deus deu os escolhidos para Jesus. E que Jesus não perda nenhum daqueles que são escolhidos de Deus, que estão nas mãos dele. Mas quando for no último dia, quando chegar o dia da nossa morte, que a gente esteja firme nele e a gente ressuscite como Jesus ressuscitou. Ou, se não morremos, se Jesus voltar, como diz a palavra dele, a gente esteja firme. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que vêm a mim, que venham ao Filho e que crê nele tenha a vida eterna. E no último dia eu ressuscitarei. E eles começaram a criticar. Porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: olha como é que é, né? Aí eles começaram aqui a falar: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? As pessoas julgando. Porque eles viam Jesus encarnal, viam Jesus em carne. Falavam: ele não é o filho de Maria, é o filho de José. E as irmãs deles não convivem aqui junto com nós. Mas ele não sabia quem estava dentro dele, era o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele disse: eu desci do céu. Eu desci do céu, é o Espírito Santo que estava em Jesus. Aí ele fala: mas ele não é Jesus, o Filho. Mesmo assim é nós quando a gente estamos falando de Jesus, mas ele não é tal fulano. Como é que ele diz que desceu do céu? É bem assim. E Jesus respondeu: pare de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai. Tá vendo então? Tem muitos escolhidos nessa terra que é enviado por Deus para ir até Jesus. Ah, mas como é que eu vou até Jesus? Você vai até Jesus? É até a palavra dele, a escritura, a palavra de Deus. Você vai até ela e vai fazer aliança com Deus e obedecer a sua palavra. Você não vai viver por religião, você não vai viver por nada disso, mas você vai viver pela palavra, porque você vai conhecer a Jesus, é o Filho de Deus. Né? E o caminho é esse. Né? Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vamos ter que seguir Jesus em espírito. Jesus
Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí ele disse, Jesus respondeu, porém, pare de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que, porém, trazido pelo Pai, que me enviou, e eu ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, tá vendo? Todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai, aprende com ele. Aprende com ele e vem a mim, tá vendo? Todos vão a Deus, aprendem a palavra de Deus e vão a Jesus. O encontro com Jesus que a gente vai ter, o encontro espiritual, vai ser através da palavra dele. É a palavra dele que vai abrir os nossos olhos espirituais, vai abrir a nossa visão. E aí você vai ao encontro com Jesus, você vai ter um encontro verdadeiramente com ele. Isto não quer dizer que alguém já tinha visto. Vamos lá. Vamos se alimentar da palavra dele. O Pai anunciou aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem come desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então ele disse, é a minha carne. É o sacrifício que ele pagou na cruz. E aqui está dizendo que também a gente participamos da Santa Ceia. Comemos pão, né? Significando ali o corpo de Jesus. E bebemos cálice, que significa o sangue derramado na cruz, que é o que apaga todos os nossos pecados quando a gente queremos fazer a vontade dele. Então, a gente se arrependemos de todos os nossos pecados, entregamos a nossa vida e tomamos uma decisão de viver uma vida obediente à sua palavra. Então, quando a gente bebemos aquele sangue, ele apaga todos os nossos pecados. Apaga os pecados. E o pão, quando a gente come, a gente está participando do corpo dele. Então, o Espírito Santo vem, habita em nós. E a gente, daquele dia, a gente começa a ter vida nele. Então, é isso que ele está dizendo. Então, ele diz, é o pão que darei, para que o mundo tenha vida em mim, né? Tenha vida, e é a minha carne. Assim, eles começaram a discutir entre si, e perguntaram, como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida, tá vendo? E quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira. É a comida espiritual, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, tá vendo? Vive nele. Né, que o Espírito Santo começa a obedecer, então a gente vai começar a desejar as coisas que é de Deus, as coisas espirituais. Então a gente vai viver como Jesus viveu, o Espírito Santo vai fazer isso. Vive em mim. E eu vivo nele, tá vendo? Eu vivo nele, que é o Espírito Santo, é o próprio Jesus que vai viver em nós. E por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem alimenta de mim terá a vida por minha causa. Quem se alimenta da palavra de Deus. Aqui, eu já estou alimentando, você também está alimentando o que você está ouvindo. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Então, quem come desse pão vive na palavra de Deus, obediência a ele, vive para sempre. Você pode morrer, mas a sua alma vai viver para sempre. É o próprio Pai, o próprio Filho, Jesus Cristo está falando aqui, o próprio Espírito Santo está falando. Por isso que eu quero que essa palavra entre dentro de você e que essa palavra não volte vazia, que fique gravada no teu coração. Então essa é a palavra que eu trago para você. E é isso.
Jesus está voltando. E eu declaro a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Declaro a paz do Espírito Santo sobre a tua vida, a alegria dele. E que Deus te abençoe. E que Deus abra os seus olhos espirituais, abra a sua visão. E que você entenda a palavra do Evangelho, que é essa palavra. Não é religião. Não é religião, não é seguir placa de igreja. Mas é sim a palavra verdadeira de Deus. É esse Jesus Cristo que eu creio. Como ele diz, eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito, em verdade. Eu procuro os verdadeiros adoradores. Então você vai ter que adorar ele em espírito, em verdade, porque Deus, ele é espírito. Deus, né, ele não é a idolatria, não é essas coisas que você tipo vai crer em imagem de escultura, nessas coisas, não. Deus, ele é espírito. Não é aquele que você vai crer pela religião, procurar religião. Mas é o verdadeiro Deus, é aquele que morreu na cruz, é aquele que pagou o grande preço por nós, morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Senhor Jesus. É esse o verdadeiro Deus. É esse. É aquele Deus que quer a obediência à tua palavra, a renunciar à sua própria vontade. Não é o Deus que está prometendo dinheiro, está prometendo isso, está prometendo aquilo. Eu creio que Deus quer abrir as portas, Deus quer fazer tudo isso, Deus quer dar uma vida de prosperidade para você, quer dar uma vida sentimental abençoada. Deus quer dar tudo isso, Deus quer até fazer milagre, quer curar doenças que são incuráveis, que aos olhos dos homens, né, não tem mais cura, mas Deus pode tocar a mão ali, em espírito e em verdade. O próprio Deus. Como está escrito, Jesus fez muitos milagres, muita cura, até ressuscitou morto. Mas eu quero te dizer, amado, a verdade, o melhor é a coroa da vida, é a salvação da nossa alma, é a vida eterna. É isso que Deus desceu do céu e pagou um grande preço por nós. Morreu por mim, morreu por você. É a salvação da nossa alma. Deus, ele quer mudar a sua vida. Deus, ele quer dar a paz que esse mundo não pode dar. Você pode estar toda perturbada aí dentro de você. Você não tem mais paz. Você não tem mais paz. Parecendo que dentro de você, da sua mente, um monte de problema, um monte de situações. Tem pessoas que já passou por tudo isso querendo tirar a vida porque pensava, a minha vida não tem mais jeito. A minha vida não tem mais jeito. A única solução é tirar a minha vida. Eu quero dizer para você, tem vida para você. Eu quero dizer para você, tem vida para você. Jesus quer mudar a sua história. Jesus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer tirar você do fundo do poço. Ele quer tirar essa tribulação que está dentro do seu coração. Esses problemas. Ele quer renovar suas forças. Ele quer te dar a paz em meio a situações. Deus, ele pode entrar na sua vida agora, mudar a sua vida, mudar a sua história, restaurar o teu casamento, abrir uma porta de emprego, ou fazer que você saia dessas dívidas, que você saia desse problema. Ou ele pode entrar aí e curar essa doença que você pensa que não tem mais cura. Ele quer mudar a sua vida. E ele quer fazer também. Ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o salvador da sua alma. E quer levar você para morar mais ele. No mundo celestial. Então é isso que ele quer, irmão. Ele quer fazer isso. E eu estou sendo um instrumento usado por ele hoje na sua vida. Esse vídeo aqui está sendo até grande, né? Mas eu tenho a honra de falar da palavra dele, de falar da verdade. Porque é essa que é a verdade. Então deixa eu orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho feito esse vídeo, meu Pai. Não é por acaso. O Senhor tem colocado no meu coração. O que o Senhor quer, meu Pai, é que a gente alcance mais pessoas para os teus caminhos. O que o Senhor quer, meu Pai, é que os olhos dessas pessoas venham a ser abertos, mas tem que ter o vaso. Tem que ter, meu Pai, o instrumento para ser usado pelo teu Espírito para falar da tua verdade. Para falar da tua verdade, meu Pai. E aqui está eu. Eu dou graças e te agradeço por ser um instrumento nas tuas mãos e pelo Senhor ter me alcançado e que através da minha vida venha a ser alcançado mais pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, quem estiver ouvindo e vendo esse vídeo, meu Pai, que veio até o fim ou até aqueles que não veio, mas eu te peço agora, age com a tua providência na vida dessa pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se for alguma doença que estiver, meu Pai, nessa pessoa, que ela pensa que não tem mais cura, eu te peço agora, meu Deus, entra na vida dela, cura ela, meu Pai, liberta ela, aquilo que o médico disse que não tem mais jeito, que não tem mais cura, mas o Senhor é o médico do médico. É só o Senhor que pode curar, como o Senhor ressuscitou morto, como o Senhor curou. Então faz agora na vida dela, meu Pai. Faz a tua vontade. Mostra para elas, meu Pai, que o Senhor nem aquele homem que morreu na cruz e acabou-se, mas mostra para ela que o Senhor ressuscitou. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura, declaro bênção. Meu Deus, entra na vida sentimental, entra na vida amorosa dessa pessoa, meu Pai, restitui casamento, abençoa. Oh, meu Deus, abre as portas de emprego, meu Pai. Tudo aquilo que está travado, que não está se abrindo, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abre as portas, meu Pai. Mostra o teu agir. Abre os olhos dessa pessoa espiritual para que enxergue, meu Pai, que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor é salvação, que o Senhor hoje vive e reina para sempre, meu Deus. Abre os olhos dela, eu te peço em nome do Senhor Jesus. E eu te entrego, meu Pai. Coloca essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Eu coloco ela nas tuas mãos, meu Pai. Guarda ela, guarda toda a família. Guarda todos os familiares. Visita essa pessoa nesse momento, meu Pai. Que nessa hora que ela está ouvindo essas palavras que eu estou pregando e ouvindo essa oração, que o Senhor visite ela nesse momento, que o Senhor abrace. Vai lá agora, meu Pai. Vai lá agora, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Abraça essa pessoa, meu Pai. Aquela perturbação que estava na mente dela, no coração dela. Que o Senhor abrace ela agora, que o Senhor traga da tua paz, da tua alegria, que o mal bata em retirada, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu te dou ordem, em nome do Senhor Jesus, você não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, depois dessa oração, você não tem mais poder sobre o nome dessa pessoa, sobre a vida dessa pessoa. Você não tem mais poder. Eu te repreendo, eu te cancelo todo o mal, do alto da cabeça até a planta dos pés, na autoridade do nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Receba a paz, receba a alegria na sua vida, receba a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Que você possa curtir, comentar, deixar o seu amém, se inscreva no meu canal e que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus.